nos visitando hoje são muito especiais para nós. Tomara que o tempo hoje faça você ficar melhor do que quando você chegou aqui. E para você, meu irmão na fé, tomara que esse tempo hoje nos ajude a avaliar como está o nosso coração e saiamos daqui completamente transformados. Amém? Então eu queria ler com vocês juntos 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 13. Quando nós falamos em autoridade, meus irmãos, nós, em qualquer segmento da sociedade, precisa haver autoridade. Você vê, por exemplo, autoridade na família, né? O pai, pelo menos, deveria ser a autoridade da família. Na escola você tem autoridade, que são os professores, né? Os diretores. Nas Forças Armadas você também tem autoridade. No seu trabalho você tem autoridade, você tem o seu chefe. Na igreja nós temos autoridade, nós temos pessoas responsáveis, amém? Que vão prestar contas a Deus por isso. Enfim, qualquer grupo, onde quer que ele esteja, meus irmãos, precisa constituir uma autoridade. Por que isso? Porque senão vira bagunça. Você imagina um grupo onde cada um faz o que quer, onde não existe uma ordem, onde não existe respeito. Então qualquer grupo, qualquer um deles precisa de autoridade. Mas o que a gente tem experimentado nesses últimos tempos é algo interessante. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas cada vez mais cedo jovens têm experimentado independência financeira, não é verdade? E responsabilidade pessoal também cada vez mais cedo. E com a independência financeira e com a responsabilidade, vem uma sensação de liberdade. E além de tudo isso, você tem também um avanço de tecnologia, de comunicação. Então tudo isso tem colaborado para que as pessoas exerçam responsabilidade cada vez mais cedo. É impressionante, às vezes você vê uma criança, né, nas redes sociais, no YouTube, fazendo vídeo como se fosse já um rapaz, né, uma mocinha, com uma boa dicção. Eu nunca vi, na verdade, uma coisa como tem visto nos dias de hoje. E você olha para aquela criança e você fala assim, puxa, mas parece que já é responsável, né? Parece que já está trabalhando, parece que já está se sustentando. E na verdade isso tudo é fruto do que a gente tem vivenciado ultimamente. Mas o grande problema, meus irmãos, é que quando a pessoa do grupo que você faz parte exerce autoridade, e é preciso que essa pessoa exerça autoridade, alguns dos gestantes, né, eles não se sentem bem em se submeter. Não são todas as pessoas que têm um coração submisso, né, para entender que precisa haver uma autoridade. Você se submeter a uma autoridade é algo muito difícil. E esse trecho que nós vamos ler agora fala exatamente sobre isso. Então vamos ler lá. Diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Amém? Respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Temam a Deus
e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Nossa, isso é muito desafiante. Mas é a palavra de Deus, está na Bíblia, amém? Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Amém? Que escritura desafiante, não é verdade? Principalmente nos dias de hoje. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que por causa de Jesus, nós devemos nos submeter a toda a autoridade humana. E hoje, como a gente falou no início, existe uma crise mundial de autoridade. O mundo tem ensinado que devemos exercer autoridade sem constranger ninguém. Agora, isso para um cristão é meio complicado. Você exercer autoridade na igreja sem constranger outras pessoas, sem constranger membros, às vezes. Nós devemos, o que o mundo diz é o seguinte, que nós devemos ter amizade, mas nós não devemos falar a verdade com as pessoas. Porque constrange, dependendo do que você for falar, você vai constranger. Então é melhor você ficar calado, não fale nada. Devemos educar os nossos filhos, por exemplo, sexualmente com cuidado, porque você pode constranger também. Nós devemos falar sobre honestidade com cuidado com o outro, porque você pode constranger. E essas coisas, meus irmãos, eu não sei se isso acontece com você, isso acontece comigo todo dia, no trabalho, né? A gente vai ali pisando em ovos, mas na igreja de Deus não deveria ser assim. Na igreja de Deus o padrão é Jesus, amém? E Ele é quem dita as normas, a palavra que dita as normas. E essas coisas têm feito com que cada um de nós, é impressionante isso, prefira um representante do que uma autoridade. Porque o representante você pode cobrar, você pode exigir, mas uma autoridade você não pode fazer isso, você tem que se submeter. E a autoridade, na maioria das vezes, é colocada por Deus. Na maioria não. Toda autoridade que existe, como nós lemos, né, na Escritura, ela foi colocada por Deus. E se rebelar contra uma autoridade que foi colocada por Deus, de certa forma, se rebelar contra Deus. Então, a maioria de nós prefere um representante do que uma autoridade. E aí é que está o problema. Nós aprendemos, como cristãos, que a única coisa que deveria nos constranger é a cruz. Jesus, ele não é nosso representante. Ele não é o nosso articulador. Ele é Senhor, irmãos. Senhor. Senhor da sua vida. Senhor do seu trabalho. Senhor na sua família. Senhor na educação dos seus filhos. Senhor nos seus relacionamentos, em qualquer roda de amigos que você tiver. Se você é um cristão, Jesus é Senhor, e é Ele que dita o padrão, não a sociedade. Então um cristão, hoje em dia, ele tem que começar a se posicionar sobre essas coisas, e eu tenho certeza que num tempo não tão distante, irmãos, nós vamos ter problemas sérios com isso. Já estamos tendo.
E cada um de nós vai precisar se posicionar. De qual lado que você vai ficar? Então, se eu quero hoje falar sobre autoridade, eu escolhi usar como exemplo o melhor que exerceu essa autoridade, que foi Jesus. Amém? Amém. Vamos ver como Jesus exercia autoridade. A primeira coisa que eu vejo quando Jesus exercia autoridade é que ele usava a autoridade dele mesmo. Olha aqui em João capítulo 15, verso 12. João capítulo 15, verso 12 diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Então olha como Jesus já está começando a colocar os princípios do amor aqui. Ninguém no mundo tem uma autoridade maior no amor do que Jesus, não é verdade? Mas ele está ensinando o seguinte: olha, você tem que exercer amor com o outro, não do jeito que você acha melhor, mas do jeito que eu exerci, como eu amei, como eu fiz. Então, era interessante porque as pessoas olhavam para isso. Até a vinda de Jesus, quando alguém queria aprender sobre Deus, tinha que recorrer às Escrituras. E as Escrituras eram padrão. E quando Jesus veio, ele começou a ler as Escrituras falando dele mesmo. Olha que incrível isso. E para as pessoas da época aceitarem isso, meus irmãos, aceitar a autoridade de Jesus era muito complicado. E é complicado até hoje você aceitar a autoridade de Jesus na sua vida. Reconhecer que Jesus realmente é o Senhor. Outra coisa interessante que Jesus normalmente utilizava na autoridade dele, quando ele exercia autoridade, ele era exemplo no que ele ensinava. Ele era exemplo. Então, hoje, quando a gente olha para a igreja, eu particularmente tenho percebido muito isso, às vezes por vergonha, por você talvez não estar num momento espiritual tão tranquilo, mas se você hoje domina um fruto do Espírito, por exemplo, eu não conheço uma pessoa na igreja mais paciente que o Djalma, ele é um grande amigo. Então, quando eu me encontro impaciente, adivinha com quem eu vou conversar? Eu vou conversar com o Djalma, porque ele é um exemplo em paciência. Quando ele fala de paciência, ele fala com autoridade. Então, eu acho que é muito mais fácil e prudente você, por exemplo, ouvir de um irmão, se você quer aprender sobre paciência. Eu acho que ninguém aqui tem problema com isso, deve ser só eu. Todo mundo aqui deve ser bem paciente, né? Mas quando eu quero aprender de paciência, eu acho que é muito mais fácil você ouvir um testemunho de uma pessoa perto de você do que você querer ouvir uma palestra de uma pessoa de longe, uma pessoa que você não conhece, né? Você tem um exemplo vivo de paciência. Então, meu irmão, se você hoje, na sua vida cristã, você tem um fruto do Espírito que é forte, que se destaca, eu queria encorajar você a procurar os diáconos da igreja. Não importa se você é homem, se você é mulher, mas para você dar um testemunho, para você falar do que Deus tem feito na sua vida. Se aquilo é forte, se você domina aquela situação que você está passando. Foi interessante, por exemplo, eu estava relembrando os meus tempos de cristão novo, né? E um dos desafios que eu tinha estudando a Bíblia na época era ser um pouco mais extrovertido no convívio, né? Às vezes na hora do convívio da igreja eu ficava ali no meu cantinho, não queria falar com ninguém, ou então ficava ali com os amigos mais próximos, né? E eu me lembro que um irmão que era muito próximo, né? Que está bem próximo aqui, por sinal, seu Felisberto, ele foi e falou: Marco, meu irmão, você precisa servir mais. Você, olha, tem pessoas chegando, tem amigos visitando a igreja. Por que você não conhece as pessoas? Puxa, Zé, mas eu tenho vergonha. É melhor ficar aqui no meu cantinho. Se a pessoa vier aqui falar comigo, tudo bem. Deixa eu ficar aqui na minha rodinha de amigos, que é mais confortável para mim. E ele falou: não, mas Jesus não agiria assim. Jesus não faria isso.
olha, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou dar uma volta com você no salão para te ajudar, né? Vou te apresentar algumas pessoas, né? E aí no primeiro domingo ele fez isso, e foi incrível, né? Eu falei, Osés, você é um cara incrível, puxa vida, você me ajudou bastante. No segundo domingo, mesma coisa, ele me pegou pelo braço, vamos lá, Marcão, de novo. No terceiro domingo ele bateu nas minhas costas, agora é sua vez. Agora, eu vou ter que fazer, mas você já não fez 2 vezes? E olha, meus irmãos, eu fiz, né? Eu não entendia muito bem o porquê daquilo, mas eu entendia, puxa, Jesus fazia isso. Jesus servia, eu preciso servir também. E aí eu comecei a fazer aquilo, e sabe, irmãos, aquilo foi tomando conta de mim de uma forma que hoje está no sangue. Hoje chega uma pessoa, se eu estiver aqui na frente, eu vou lá atrás e falo, oi, tudo bem, bom dia, qual o seu nome, quem foi que convidou você para vir à igreja, gostou da mensagem, você gostaria de ter um encontro na minha casa, a minha esposa faz um feijãozinho delicioso, você vai gostar. Mas sabe, irmãos, qual é o ponto aqui? Se eu ficar orando, só orando, e lendo a Bíblia para aprender essas coisas, talvez eu nunca vou aprender. Então alguém precisou exercer autoridade na minha vida para que eu pudesse aprender. E foi super especial o que aconteceu. Então Jesus, ele exercia autoridade com exemplo. Olha aqui que passagem interessante também. Jesus, ele quando ele queria chamar uma pessoa ao arrependimento, a uma mudança de atitude, ele amava a vida da pessoa, ele, de forma bem clara, ele mostrava o amor que ele tinha pela vida dessa pessoa, mas ele também, junto com o amor, ia um exercício espiritual, ia algum tipo de disciplina. Olha aqui em João capítulo 8, essa passagem é maravilhosa. João capítulo 8, a partir do verso 4. A Bíblia diz assim: eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Eu queria saber o que ele estava escrevendo no chão, eu tenho essa curiosidade. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando eles ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo. Mulher, onde eles estão? Não ficou ninguém para condenar você. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Então Jesus, ele mostrou uma bondade imensa pela vida dessa mulher. E depois que os outros foram embora, ele não falou para ela: olha, você pode ir embora para sua casa, glória a Deus, você pode estar com a gente, bem-vinda. Não foi isso que ele fez. Ele falou: olha, vá e mude sua vida. Vá e não faça mais essas coisas que você costuma fazer. Então você percebe que Jesus, ele dava o amor, mas ao mesmo tempo ele dava disciplina. E qual é o problema de você não dar os dois? Quando você só dá amor para o seu irmão na fé, para o seu discípulo, uma pessoa que está abaixo do seu aconselhamento, quando você só dá amor, você não vai conseguir formar Cristo no coração do seu irmão.
vai haver uma tendência muito grande dele ser rebelde, dele não se submeter à disciplina. É assim com os nossos filhos, não é verdade? Com os nossos filhos você dá amor e você dá disciplina. Por quê? Porque se o seu filho não se submeter a você, minha irmã, e ao seu marido, ele não vai se submeter ao chefe dele no trabalho. Ele não vai se submeter a ninguém. Então o exercício espiritual que a gente deve fazer na igreja é igual, é o mesmo. Você deve oferecer amor e deve oferecer também exercício espiritual e disciplina. E se for o contrário, se você der só exercício espiritual e disciplina e não der amor, é legalismo, né? Vira uma coisa sem amor, né? Sem propósito. Então Jesus oferecia os dois. A liderança de Jesus era exemplar, né? E era com autoridade própria. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Jesus oferecia perdão e misericórdia com uma mão e disciplina com a outra. Amém? Olha, outra passagem que é a mesma coisa, em Marcos capítulo 5. Você pode ler essa passagem desde o verso 1, mas eu vou ler só os versos 18 e 19. Marcos capítulo 5 fala do homem que vivia nos sepulcros. A Bíblia diz assim no verso 18: quando ele estava entrando no barco, quando Jesus estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. O homem, ele nunca tinha recebido tanto amor na vida dele, né? E ele recebeu amor, recebeu carinho, recebeu apreço, e ele ficou tão encantado com isso que ele falou: não, esse é o grupo que eu preciso fazer parte, eu quero ir com o Senhor. Mas Jesus viu ali algumas coisas que precisavam ser resolvidas. Você imagina a família desse homem, né? Depois de todos esses anos ele vivendo desse jeito, como tinha coisa para resolver. Talvez esse homem pudesse ter família, podia ter esposa, podia ter filho, e o cara ia embora com Jesus e ia largar todas essas coisas sem resolver. Jesus olhou para aquilo e falou: não pode ser assim. Você precisa ir para casa. Eu sei que você quer muito estar conosco, mas o melhor para você agora é ir para casa e resolver as coisas com a sua família. Fala para eles de como Jesus foi bom, como Deus foi bom com você. E o homem fez exatamente isso. Então você de novo vê, olha, Jesus mostrou amor profundo, como nunca ninguém mostrou pela vida desse homem, mas também mostrou disciplina, mostrou exercício espiritual. Sempre precisamos mostrar os dois, amém, irmãos? Sempre. Se você usa um e não usa o outro, você tem um problema sério na sua liderança, no seu aconselhamento. Então, para a gente poder refletir sobre a liderança de Jesus, né, a maneira como ele exercia autoridade, será que nós hoje temos exercido a autoridade dessa forma com os nossos irmãos na fé, na sua família? Se você tem algum tipo de autoridade, alguns aqui são professores, né? Como que você tem exercido sua autoridade? É só amor, sem exercício espiritual, sem disciplina? Ou é só disciplina e não tem amor? Só amor e benevolência na vida de uma pessoa, você vai fazer essa pessoa não se habituar com disciplina. Essa pessoa ela vai ter uma tendência a não querer nenhum tipo de autoridade na vida dela. E você vai acabar tolerando as injustiças na vida dela. E só disciplina é legalismo, é rispidez, é uma liderança, é um exercício de autoridade de forma hostil, que não agrada a Deus também. Devemos exercer nossa autoridade de maneira temperada, amém? Como Jesus fazia. Pessoas que têm problemas com autoridade, normalmente, meus irmãos, são indisciplinadas. Uma pessoa que não gosta de uma autoridade, não gosta de se submeter a algum tipo de disciplina, normalmente a vida dessa pessoa é uma bagunça. Tem algumas exceções,
mas essa pessoa sofre. E Jesus não veio para que ninguém fique padecendo dessas coisas, não é verdade? Ele veio para nos ensinar e nos dar uma vida melhor. Que tipo de pessoa que você vai preferir ser? Uma pessoa que exerce autoridade como Jesus ou uma pessoa que exerce autoridade como o mundo? Agora vamos para o outro lado da moeda. Vamos ver agora como Jesus se submetia à autoridade, amém? Vamos ler João capítulo 19. Estamos terminando, tá, pessoal? João capítulo 19, verso 7. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem, Jesus, deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade, tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Interessante essa passagem, meus irmãos, porque Jesus, ele mesmo sendo rei e Senhor, e apesar da injustiça que foi o julgamento dele, a maneira como se deu o julgamento, que levou ele à cruz, ele em nenhum momento ele foi desrespeitoso com o governador. Em nenhum momento. Ele nem questionou a autoridade do imperador. Ele ficou calado e suportou aquela injustiça. Sabe, houveram algumas injustiças e constrangimentos em relação a Jesus aqui. O julgamento de Jesus, a maneira como o julgamento se deu, foi uma injustiça só. E se houve um ser humano que foi, na minha opinião, o mais constrangido de todos os tempos, esse ser humano foi Jesus. Foi condenado como um criminoso, como um malfeitor, sendo que ele não tinha feito nada de errado. E interessante que, para poder ter êxito na crucificação de Jesus, nas acusações, eles tomaram como base 3 pontos importantes. Jesus foi indiciado. Isso aqui é interessante. Eu entrei num site de advogados cristãos e esses advogados cristãos, olhando o caso, eles avaliaram da seguinte maneira: que Jesus só foi condenado por causa desses três pontos. O primeiro deles é que ele estava sendo acusado de perverter a nação de Israel, e isso era falso. Jesus ele não veio para mudar a lei, muito pelo contrário, Jesus veio para dar sentido à lei. Jesus em nenhum momento falou para que nenhum cidadão de Israel desobedecesse a lei. Isso você pode anotar aí, está lá em Mateus capítulo 5, verso 17. A outra coisa que foi alegado que Jesus fez é que ele proibia o pagamento de tributos ao imperador, a César. E isso também era falso, era uma acusação falsa. Toma nota aí, Mateus capítulo 22, verso 21, Jesus fala claramente que cada pessoa daquela época precisava pagar imposto, cada um. E a outra coisa que ele foi acusado, que permitiu que ele fosse crucificado, é que ele afirmava ser o Messias prometido. E isso era verdade. Toda a lei de Moisés, todos os salmos, os provérbios, todos apontam para a vinda de Jesus e a maneira como ele iria ser rei. Então, para terminar, meus irmãos, eu fiquei refletindo sobre isso. Se o Filho de Deus, se Jesus, ele suportou, ele fez questão de suportar injustiças,
constrangimentos para cumprir a vontade do Pai, para cumprir o propósito, será que nós, como cristãos vivendo nesse mundo, será que nós não podemos suportar um pouco mais os sofrimentos? Será que a gente tem o direito de se rebelar contra uma autoridade? Nosso irmão Samuel colocou muito bem aqui a oração dele. Alguns estão esperando, estão colocando a sua esperança no próximo presidente. Eu tenho meu candidato, né? Eu acho que ele talvez possa fazer um bom governo, mas eu não acho que ele vai mudar o mundo. Quem transforma o coração das pessoas, irmãos, é Jesus. A gente não pode esquecer quem é o nosso rei. Seja o candidato que for que ganhar, o mundo vai continuar em pecado. Mas alguns parece que não, é Jesus que vai ser o presidente. Não vai ser Jesus o presidente. Precisamos nos submeter às autoridades, precisamos nos submeter uns aos outros aqui na igreja. Vocês já pararam para pensar como seria um mundo? Um mundo onde cada pessoa tratasse o outro melhor do que ele gostaria que fosse tratado? No mundo onde as pessoas falassem com o outro com cuidado para não ferir? Que mundo incrível seria esse? Isso vai ser o céu, irmãos. O céu vai ser assim. Mas, como discípulos dessa igreja, nós podemos ser diferentes. Nós podemos fazer a diferença no amor, no exercício da autoridade. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem com vocês essa manhã. Eu vou orar agora para que nenhuma situação nos leve a sair do Espírito hoje. Hoje é um dia importante, de maneira cívica falando, né? Mas que nada nos tire da nossa realidade espiritual. Que a gente possa exercer autoridade com o Espírito de Deus, e tendo Jesus como Rei e Senhor. Amém? Vamos orar então, e depois o nosso culto está encerrado. Pai, eu quero, nessa manhã, agradecer ao Senhor pela oportunidade de aprender da Tua Palavra, pela oportunidade de aprender, Senhor, a maneira como o Teu Filho, de fato, era um cordeiro, como Ele se submetia, uma submissão, Pai, que às vezes nos constrange. Eu pessoalmente, Pai, eu vejo que eu preciso tanto da Tua ajuda, na maneira de falar com os meus irmãos, na maneira de falar com os meus amigos. Quantas e quantas vezes, Pai, quando eu não gosto, quando o que é dirigido a mim, eu fico mal, eu fico ofendido, eu respondo. E, Pai, olhando as Tuas Escrituras, eu vejo o quanto que eu estou longe, o quanto que eu preciso ser como Jesus, aprender, Pai, a absorver o sofrimento e não retrucar, e confiar em Ti, confiar que o Senhor vai fazer a justiça que for necessária. Pai, eu oro tanto pelos meus irmãos aqui hoje, essa manhã. Eu sei, Pai, que cada um aqui hoje talvez esteja sofrendo alguma injustiça no trabalho, no casamento, na família, no lugar onde mora, com vizinhos. Mas, Pai, ajuda-nos, por favor, a ser como Jesus. Não permita, Pai, que nenhum de nós pague o mal com o mal, mas que a gente confie no Senhor, Pai. Confie nos Teus mandamentos. Confie na Tua promessa, Pai, que um dia vamos ter um lugar onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais constrangimento, perseguições. Pai, vamos estar com o Senhor e uns com os outros, livres de qualquer problema. Pai, como ansiamos esse dia. Oramos para que o Senhor volte logo, Pai, e que o Senhor possa levar a Tua igreja. Te agradecemos muito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ótimo domingo a todos, nosso culto está encerrado. Obrigado.